Olá, meu nome é Jennifer, eu sou bióloga e mestranda no PPG Fisiologia da URGS. Neste vídeo, irei abordar 6 curiosidades sobre células-tronco. Espero que vocês gostem e aprendam um pouco mais sobre esse assunto tão interessante e inovador. Nessa imagem de fundo, podemos observar células-tronco de placenta humana marcadas com uma técnica de imunofluorescência. Essas fotos foram feitas por mim durante a realização do mestrado no Laboratório de Células, Tecidos e Genes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em azul, podemos observar os núcleos e em vermelho, os esqueletos das células. E para iniciar, precisamos entender o que são as células-tronco. São células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células, ou seja, elas possuem a capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células, como as musculares, nervosas, sanguíneas e de gordura. Com estímulos pré-definidos, elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em estágio que ainda não estão totalmente especializadas. A primeira curiosidade é que existem 2 tipos de células-tronco encontradas naturalmente. As células chamadas de pluripotentes, que possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. São encontradas no interior do embrião quando ele está no estágio conhecido como blastocisto, que é entre 4 a 5 dias após a fecundação. Embora o estágio embrionário tenha duração de várias semanas, só são consideradas células-tronco embrionárias estas com 4 a 5 dias de gestação. Percebam na figura que o embrião apresenta estruturas mais complexas como o coração e o sistema nervoso após esses 5 dias. Ou seja, as suas células já estão especializadas. E as células-tronco derivadas de tecidos adultos são chamadas de multipotentes, porque elas também possuem efeitos terapêuticos, porém com uma capacidade de transformação em outras células limitada, quando comparadas com as células embrionárias. A segunda curiosidade é complementar à primeira, pois vou exemplificar alguns dos diversos tecidos adultos que contêm células-tronco, como a pele, o músculo, a polpa do dente, na medula óssea e até no tecido adiposo. Você sabia que cada órgão no nosso corpo possui uma quantidade de células-tronco que é responsável pela renovação das células e tecidos ao longo da vida? Elas têm capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, como também outra diferenciada. A outra curiosidade é que já é possível fazer em laboratório. As primeiras células-troncos humanas de pluripotência induzidas, da sigla iPS, foram produzidas em 2007, a partir da pele, por um pesquisador chamado Yamanaka. E, teoricamente, qualquer tecido do corpo pode ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Esses genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma de pele, e reprogramam um código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciarem em qualquer tecido. Já sabemos que as células-tronco são utilizadas como terapia em alguns casos, mas elas podem agir de diferentes maneiras no corpo, pois o potencial terapêutico das células-tronco também está relacionado com o fato de que elas podem modular as células do hospedeiro, ao invés de apenas se diferenciar em outras células. E essa modulação acontece com a comunicação que ocorre entre as células-tronco e as células do hospedeiro ou paciente. As células podem se comunicar umas com as outras por meio da transferência de material citoplasmático e organelas, que incluem lisossomos e mitocôndrias. E aqui podemos verificar 3 maneiras que esse processo acontece. Através da formação desses túneis chamados nanotúbulos, que podemos ver na figura A, ou pode ocorrer a liberação de microvesículas extracelulares, como na figura B, ou ainda, como mostra a letra C, através da fusão celular. E a transferência dessas organelas resulta na melhora da respiração mitocondrial, restauração da função celular ou até na reprogramação genética dessas células. Algumas gestantes pensam em guardar as células-tronco do cordão umbilical do seu bebê, para caso precise no futuro, e existem 2 tipos de bancos que podem fazer esse armazenamento: os públicos e os privados. Mas qual a melhor escolha? Segundo as evidências científicas,
e autoridades médicas e sanitárias, preservar as células-tronco do cordão umbilical em um banco privado não garante o tratamento da doença que a criança possa ter no futuro. Além disso, as chances de uma pessoa vir a necessitar de um transplante de suas próprias células-tronco são extremamente baixas. As clínicas privadas tampouco esclarecem que os cânceres sanguíneos, as leucemias, por exemplo, têm um componente genético e por isso convém não usar as células do próprio paciente para tratá-los. Segundo a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, o genoma da célula-tronco do cordão já carrega a predisposição da leucemia. O mais eficaz seria utilizar as células de outra pessoa. Por essa razão, as entidades médicas e a Anvisa defendem o fortalecimento dos bancos públicos de cordão umbilical. Na última curiosidade, achei importante fazer um link com a pandemia do coronavírus. Os produtos de terapia avançada inovadores à base de células ou genes humanos são considerados medicamentos especiais, onde é necessário o registro sanitário da Anvisa. E em novembro de 2020, a Anvisa aprovou o primeiro estudo com células-tronco mesenquimais, originadas da polpa do dente humano, denominado HOPE, que significa esperança na língua inglesa. Ele é um estudo clínico que integra as fases 1 e 2 e tem como objetivo principal avaliar a segurança no uso das células-tronco e verificar os indícios de eficácia na melhora do quadro clínico e do perfil anti-inflamatório de pacientes com Covid-19 hospitalizados sem suporte ventilatório invasivo. Obrigado por assistir esse vídeo, e se você ficou com alguma dúvida ou tem mais curiosidades, pode enviar um e-mail